Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com, Jetlag entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Gustavo, que trouxe um convidado hoje aqui para me deixar sem palavras, porque eu não vou ter nada para acrescentar para alguém que tem mais de 20 anos de experiência aqui na Espanha. Pois é, achamos alguém que já tá aí na Espanha há muito tempo e que tem uma história muito legal. Eu sou o Gustavo e tô aqui com o Jocildo, que saiu de um pastorado no Brasil para uma oficina mecânica na Espanha, que levou ele para um pastorado na própria Espanha. Olha só. Um resumo da nossa conversa de hoje aqui, olha aí. É isso aí, gente. É um prazer estar com vocês. Eu tô aqui com o meu vizinho de Espanha, compartilhando um pouco da experiência que a gente tá vivendo aqui já há exatamente 20 anos. Eu já me acho experiente com quase 5 anos aqui. 20 anos é muito tempo. E é uma experiência que cada dia eu fico me perguntando até onde Deus é capaz de nos levar, né? Nessa vinda pra cá um pouco assim, quando todo mundo dizia, isso é loucura, você tá deixando o pastorado, como é que é isso? Você vai embora, você vai deixar de ser pastor? Eu falei, olha, eu estou pastor enquanto eu estou pastoreando uma igreja, enquanto tem um povo que tá me ouvindo. Quando eu saio daí, eu sou um formado em teologia, fazendo a obra de Deus aonde Ele me levar. E aqui tô, pra glória do Senhor. E a gente vai conhecer essa história, estamos de volta à Espanha. Esse é o terceiro episódio do Jetlag na Espanha. E agora a gente vai para outra ponta, lá em cima, no norte, para conhecer a história do Jocildo aqui no podcast Jetlag de Irmãos.com. Vamos lá, Gustavo. A gente sempre começa com você explicando como você conheceu o convidado. Ah, sim. No último episódio você contou da dificuldade de encontrar gente, né? Depois de 74 jetlags. Tem muito brasileiro pelo mundo, mas o difícil é a gente conhecer todos eles, né? É, e não é só a gente conhecer, né? A gente conhecer e eles serem crentes, amarem Jesus e eles estarem lá trabalhando, desenvolvendo seus ministérios por meio do seu trabalho, né? Com o trabalho envolvido, que é o que a gente enfatiza aqui. E que eles queiram gravar, e que eles tenham tempo na agenda deles pra gravar, e que combine com o tempo da minha agenda e do Paulinho. Então, assim, é difícil. Mas, dessa vez, a gente conseguiu gravar. O Jocildo tava super disposto. Ele aceitou de primeira. O meu irmão, Leandro, que já gravou aqui com a gente, faz um curso junto com o Jocildo. Eles estiveram juntos recentemente em Madrid, e ele me contou a história dele. Falou, cara, a história dele é muito legal, combina demais com Jetlag. Vocês tinham que contar essa história pro Brasil todo. Então deixa comigo. Eu liguei pro Jocildo, o Jocildo me contou rapidamente a história ali, acho que uns 20 minutos, meia hora, e eu falei, essa história merece mesmo ser contada. Porque essa história, eu já dei dicas aí, né, que ela tem pastorado e oficina mecânica no meio do caminho, mas ela começa lá antes, quando o Jocildo começou a vida dele em volta de missões, e eu queria que ele contasse a história. Eu não vou contar a história dele não. Jocildo, conta pra gente como é que começou essa sua carreira. Vamos lá, é o seguinte, eu sou neto de pastor e filho de pastor. Tenho hoje 50 anos e desde que eu me entendo por gente, eu tô viajando junto nesse ambiente de missões. Meus pais se conheceram no campo missionário. Meu pai é ordenado como pastor, minha mãe dava classe para crianças, era formada num curso muito famoso, antigo, chamado APEC, que dava aula para crianças. Antigo e ainda ativo. Antigo e ativo. Não, quando você falou forte. Curso para criança, veio a PEC na minha cabeça. Exatamente, isso aí. E eu cresci nesse ambiente de igreja, viajando com várias missões por vários lugares no mundo. Na época da infância, você chegou a morar em outros países ou só viajou com seus pais? Não, eu morei em outras cidades no Brasil. No Brasil. Você nasceu onde? Eu nasci em Niterói, eu sou filho de Niterói. É engraçado que mesmo rodando tanto assim, o sotaque não perde, né, cara? Eu sabia que era lá da região do Rio. O que acontece é que depois de morar em muitos lugares, eu vou em todos os lugares e não sou de lugar nenhum, né? Agora eu sou de La Corunha, porque eu saio pros lugares e as pessoas falam assim, o seu espanhol, você é galego, né? É lá da Galícia, porque dizem que pega muito o acento, a pronúncia essa coisa pega. A pronúncia. E é bem diferente também. Isso. Então, um dado importante é dizer que todo mundo sempre falava que eu tinha um chamado para ser pastor, mas eu sempre fui envolvido com música, né? A minha primeira formação é musical. Eu tenho
tenho muitas tias, irmãs da minha mãe, e uma das minhas tias começou a namorar com um professor de um conservatório de música. E claro, como filho de missionário, meu pai não podia pagar um conservatório para mim na época, né? A gente vivia assim, bastante justo, com gastos, com todas essas coisas, porque a gente não tinha uma condição financeira assim como o restante das pessoas normais. Missionário sabe como é que é a realidade no campo missionário. E falaram para mim assim, você vai ser pastor. Eu falei assim, em nome de Jesus, tá amarrado esse negócio, eu não quero isso não. Meu negócio é música. E eu fui estudar música com esse namorado da minha tia, que virou o marido dela, que era professor num conservatório de música. E estudei, me formei, comecei a trabalhar com música dentro da igreja. Depois, meu pai foi para Mato Grosso, eu fui junto com ele todo esse tempo, trabalhando com uma missão chamada Missão Volante de Cristo, que trabalhava junto com a Jocum, Asas do Socorro. A gente andava por todo lado. E nesse meio tempo, eu conheci uma jovem que me interessou naquele tempo e eu fui pedir pro pai dela deixar eu sair com ela. Eu falei, olha, eu sou filho de pastor, sou um cara assim direito. Deu a carteirada, né? Deu uma carteirada. Filho e neto direito, de pastor. Assim, tá? E ele perguntou assim pra mim, mas o que você faz da vida? O que você trabalha? E eu era novinho e tal. Eu falava, não, eu sou músico. E aí ele falou, não, mas de vida, assim, de algo de ganhar dinheiro. Tal, né? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Cara. Aí eu fiquei lembrando o que eu gosto de fazer, o que pode ser legal pra mim. E a única coisa que eu gostava mais do que música era carro. Olha só. Então eu comecei a estudar mecânica, tudo isso paralelo ao estudo convencional, a escola, essa coisa toda. E quando realmente eu comecei a crescer com o trabalho de mecânica, essa coisa toda, eu conheci um pastor que na época era pastor numa congregação. Nessa época eu já tinha voltado para Niterói e eu estava na igreja presbiteriana Betânia, ali em São Francisco. E tinha um grupo de gente, muita gente trabalhando na área da música. Eu era mais um ali no meio do louvor. E a igreja começou a crescer muito e surgiram várias congregações. Todos os músicos da igreja mais ou menos se dividiram e foram mandados cada um para uma congregação. E eu fui para uma das congregações, que era na igreja Betânia em Icaraí, que se reunia também na quadra de futebol de um colégio primeiro. Depois ela passou a reunir numa igreja que a gente chama carinhosamente de Betaninha, que é uma igreja anglicana que estava quase fechando no centro de Icaraí mesmo, ali em Niterói. E nós fomos para essa igreja para trabalhar na área da música. Fiquei ali, a princípio, uns 3 anos. E eu era o ministro de louvor da igreja. Qual que é o seu instrumento principal? Só pra eu imaginar. Eu toco violão. Porque geralmente toca vários, né? Quem tem o talento assim... eu toco vários instrumentos, mas o meu principal instrumento é o violão, onde eu me comunico melhor, assim, né? É mais fácil também, né? De levar, né? Pra comunhão com a igreja, essa coisa toda. Bom, eu tenho uma frustração, porque o meu desejo era tocar um instrumento de sopro. Eu sou apaixonado por sax, essas coisas todas. Mas, como todo bom filho de missionário, um saxofone naquela época era muito caro. Mas você imagina, né? Você como um cara do louvor, assim, vai todos os lugares, tal. Aí tem um encontro no campo. Eu vou levar meu sax. Não dá pra conduzir louvor com sax. Você tem que ter um violão. Tem que ser o violão. O violão é prático, né? O violão é prático, exatamente. Esse foi o que minha mãe falou na época. Violão é prático, você vai tocar violão. Então, eu fui pro violão. E nessa época, uma coisa interessante de guardar é que muita gente me falava, pô, você tem que ir pro seminário, você tem que se formar e tal e tal. E eu era um pouco reácio a esse chamado ao ministério por conta de tudo que eu tinha vivido no campo de missões com a minha família. Você usou uma palavra aí que acho que a turma não vai entender, não. O que é ser reácio? Pé atrás. Pé atrás, assim, eu tinha um pouco de medo, não tinha muita... Beleza. Você tá 20 anos aí na Espanha. Desculpa se eu usar alguma vai trazer um português com um vocabulário mais elaborado. Tá, joia. Eu fiquei com o pé atrás e eu falei, não quero fazer isso, eu não quero... Eu pensava em casar, ter filho, ter família. Eu falei assim, eu quero que meu filho tenha uma boa condição de vida, que ele possa fazer as viagens, fazer as coisas que eu fiz, que eu vivi. A minha adolescência e a minha juventude foi muito boa. Eu posso dizer que dificilmente eu chego em algum lugar no Brasil que eu não conheça
conheça alguém. E eu descobri agora há pouco tempo que eu fiz uma viagem aí ano passado com meu filho para os Estados Unidos. A gente fez uma viagem assim, pai e filho, para passear e dar um passeio assim. E cheguei numa igreja nos Estados Unidos que eu não conhecia ninguém, aparentemente, e vem um cara e bate nas minhas costas. Jocildo, o que você tá fazendo aqui? Meu filho falou assim, pronto, já me acharam aqui outra vez, né? Mas então, voltando a isso. Então eu comecei a pensar na época o fato de ir me preparar para ir para o seminário, né? Me formar para ser pastor. E a mecânica nessa altura? Pois é, nessa altura eu já tinha uma loja que fazia forração para carro, mecânica, manutenção em São Gonçalo, que é o subúrbio de Niterói. Eu tinha uma loja aí e trabalhava na igreja, né? O fim de semana eu estava na igreja. Quando essa congregação se tornou igreja, veio um pastor para assumir o trabalho da igreja. Então, quando ele chegou, eu falei assim, olha, pastor, tudo bem, até aqui, estávamos aqui trabalhando e tal, mas eu tenho minha vida, tenho meu trabalho, tenho minha profissão, a igreja está crescendo muito, tem muitas atividades na igreja, e o senhor precisa de buscar um ministro de louvor para cá, que fique aqui e tal, porque eu não tenho salário, eu não tenho nada, minha vida é o meu trabalho lá, tampouco tenho a intenção de ser um funcionário da igreja, porque nessa época foi a época que começou a surgir essa coisa de que o ministro de louvor da igreja tinha salário, essa coisa toda. O que eu acho que, para quem tá aí e tá vivendo disso e é fiel ao ministério, bacana, se a igreja pode pagar e pode ter gente aí profissional que faça um bom trabalho, bacana. Mas o meu caso, eu não queria viver do ministério. Eu queria viver do meu trabalho e fazer a obra de Deus. Sempre foi meu desejo. E aí o pastor falou assim, não, eu não aceito que você saia do ministério de louvor. Você já está aqui há muito tempo, a igreja vai crescer, eu quero que você venha trabalhar aqui em tempo integral. Olha. E falou, a gente vai te pagar um salário e você vai vir pra cá. A única coisa que eu quero é que você vá pro seminário, porque você vai se formar. Você é solteiro ainda, jovem? Eu era solteiro. Aí, nessa época, eu conheci a minha esposa na reunião de mocidade, ali na igreja, essa coisa toda. Nós nos casamos e eu fui trabalhar na igreja em tempo integral e fui pro seminário. Quando o pai dela perguntou a profissão sua, o que você falou? Rapaz, o pai dela já é falecido, ele já não conhecia, mas eu conheci a família toda dela. A família dela, assim, só o irmão dela que é crente, logo demais ninguém é crente na igreja. Pra entender isso, né? E aí, o que foi uma coisa interessante foi porque a Betaninha é uma igreja muito conhecida dentro da cidade. Então, o nosso casamento foi lá na Betaninha e tudo, tal, tinha muita gente que me conhecia já de muitos anos aí trabalhando e, claro, a família dela ficou encantada, porque eu era super conhecido na cidade, tava ali com tinha uma visão, todo mundo me conhecia, reconhecia a igreja e tal, mas quando a gente foi se casar, eu falei pra ela, olha, o meu salário é de ministro de louvor na igreja, eu tenho uma casa pequenininha que eu tô construindo lá em Pendotiba e o que eu tenho é isso aqui. Levei ela na frente da minha casa, que era um canteiro de obra que tava em construção, e falei com ela assim, olha, o que eu tenho é isso. Eu sou ministro de louvor na igreja, não posso ficar muito nessa história de namora pra ver o que vai acontecer. Se quiser estar comigo, é assim. Em 9 meses, nós namoramos, ficamos noivos e casamos. Olha isso. É isso aí. É isso aí. O cara era determinado. Mas até então, seu coração era na igreja e Brasil... Espanha não tava nem no mapa direito pra você. Não, na verdade não. Porque o que acontece? A minha história com a Espanha é porque a minha tia, eu tenho uma tia que é advogada, mora há muitos anos em Barcelona e ela tem casa aqui em Pontevedra, que é aqui a região norte de Espanha, aqui perto de praia e tal, essas coisas todas. Então, a minha tia veio pra cá, a minha irmã é casada com um galego, tem 2 filhos, já tá aqui há trocentos anos, tem um filho de 24, outro de 19, tá aqui há muitos anos. Meus pais também vieram pra cá,
morar aqui em La Corunha. Antes de você? Antes de mim. Ah, então já a conexão já estava sendo formada. Exatamente. Só que o que acontece? Como eu fui pro seminário, me formei, fui ordenado, me casei, tinha toda a minha estrutura de vida aí, eu nunca pensava em sair do Brasil, entendeu? Não pensava, na verdade... Foi sendo amarrado ali, né? Exatamente. Eu não pensava em sair do Brasil. Eu tive durante 11 anos nessa igreja local trabalhando aí, sonhando os projetos, vendo o crescimento, vendo adolescente crescer e se tornar líder dentro da igreja. Para você ter uma ideia, hoje os 2 pastores que estão pastoreando a Betaninha se converteram e vieram para o trabalho de adolescentes quando eu ainda era ministro de louvor na igreja. Então, esses caras se formaram, foram ordenados pastor e hoje estão trabalhando nessa mesma igreja. O pessoal que está no grupo de louvor, a maioria ou são pessoas que já estavam aí recém-convertidos na época que eu estava como ministro de louvor, que a gente foi conhecendo, convidando, chamando, e alguns já são filhos daqueles que participavam no louvor comigo, que nasceram aí, aprenderam o instrumento e hoje são líder do louvor no ministério da igreja. Então, depois de ordenado, você pastoreou lá há 11 anos, que foi quando você viu tudo isso acontecer. Antes um pouquinho da ordenação como ministro de louvor, até a ordenação. Eu tive durante um total de 11 anos na igreja, desde que se tornou congregação, até se tornar igreja. Ok, então, depois desses 11 anos de caminhada lá, você já era um pastor ordenado, sua profissão já era o pastoreio. Exatamente. Oficina mecânica era só se algum irmão da igreja quebrasse o carro. Na verdade, nesse período, eu me desfiz de tudo, porque, claro, imagina o volume de culto. A gente tinha todo dia um culto às 6 horas da manhã. Todo dia? Todo dia. Tinha reunião de oração de 6 às 7 da manhã. E nós tínhamos culto domingo, culto de manhã, de tarde e de noite. 3 cultos. Segunda-feira à noite. Quarta-feira tinha uma reunião só com as mulheres, com o grupo de lá, que eu também coordenava. Com o Desperta Débora, na parte da música, todo tal, eu coordenava com um grupo de louvor para ter gente aí. Eu dava atendimento na igreja para o pessoal do grupo de louvor, que éramos na época umas 30 pessoas mais ou menos que estavam baixo a minha responsabilidade no trabalho da igreja. Então, era muita coisa. A única coisa que eu conseguia fazer a maior do trabalho era dar aula de música. Eu comecei a dar aula para poder complementar um pouco a renda, né, dentro da estrutura de casa e tal. E a minha esposa, eu já tinha casado então, e ela trabalhava também, tinha um bom trabalho, tinha um bom salário, então a gente vivia aí nessa estrutura. E o que aconteceu que te enviou de volta para Península Ibérica, do Rio de Janeiro de volta para Península Ibérica, de volta lá? O que aconteceu? Esse pastor que me convidou para trabalhar com ele, desde o começo, ele teve aí todo esse período como pastor, era o pastor efetivo da igreja. Eu era co-pastor responsável pela área... Auxiliar. Auxiliar, responsável pela área da música. Então, o meu trabalho na igreja era todo voltado para a estrutura da música. A gente gravava todos os cultos, a gente fazia programação gravada tanto de vídeo como de áudio, fazia isso em fita, depois em CD. Pois é, eu tava pensando isso. Você fazia o que todo mundo faz hoje 30 anos atrás? Exatamente. A gente fazia isso em fita, tinha uma série que era Semana da Família, a gente gravava tudo, masterizava, preparava tudo e distribuía para o pessoal ter na cidade e por todos os lugares. Quando esse pastor saiu da igreja, chegou o tempo dele, ele saiu, teve uma série de problemas, essa coisa toda. Já estava há um tempo onde a igreja era muito grande, era uma das igrejas que mais tinha assim, recursos dentro do presbitério, e automaticamente vários pastores quiseram se apuntar, se inscrever para a eleição pastoral. Se candidatar, né? Se candidatar para ser pastor na igreja. O pastor que tinha saído falou assim, olha, eu proponho que vocês fiquem com os pastores que estão aqui trabalhando, que éramos eu e um outro pastor que trabalhava com a área do ensino. Ele trabalhava com toda a parte de escola dominical, classes, todo tal, e eu trabalhava
trabalhava com a área da música. Eles falaram, eu proponho que vocês escolham entre os dois que estão aqui para assumirem a igreja como pastores. Mas, na época, o presbitério, o conselho da igreja não quis, não aceitou. Essa igreja é uma igreja muito forte e tal. A gente não vai deixar na mão de dois pastores recém-formados. Isso foi uma coisa ruim pra gente, assim, tal. Eu senti um pouco mal com isso. Mas, falei assim, olha, tudo bem. A gente continua como co-pastor, eu continuo no trabalho da música, até que venha um pastor pra cá. E nós ficamos um ano nesse processo, administrar tudo na igreja, até que teve a eleição e veio um pastor novo. Quando o pastor novo chegou, era um pastor que eu conhecia, tinha contato com ele, mas ele também era músico, e aquela coisa que passa nas administrações. Quando você muda uma estrutura, é normal que o que vem queira fazer modificações do jeito dele. E aí comecei a sentir uma tensão muito grande, porque como eu era o que estava mais tempo na igreja, ele não tinha como me tirar da igreja. Ah, eu quero que você vá embora para outro lugar. Não tinha condições de fazer isso, porque na época, pela graça de Deus, eu era conhecido assim como a cara da Betaninha, era a estrutura do louvor, a forma como a gente fazia e tal, e a gente já estava um ano aí, nesse momento, sem nenhum outro pastor efetivo, cuidando da estrutura da igreja. Eu da parte de música e esse outro pastor da parte do ensino, essa coisa toda. Nesse tempo, Deus começou a falar comigo e com a minha esposa o seguinte, olha, o seu tempo aqui tá terminando. Você tá sobrando aí. Exatamente. E eu comecei a perguntar pro Senhor. Eu falei, Senhor, então me mostra o que eu tenho que fazer, para onde eu tenho que ir. E comecei a sondar algumas coisas, algumas possibilidades que tinham. E comecei a ver que tudo que o outro pastor decidia ou queria mudar na igreja, ele falava, vamos fazer isso. As pessoas olhavam para mim e falavam, é isso mesmo que a gente vai fazer? E eu tinha que referendar o que ele estava fazendo. Então, nesse período, depois de anos sem tirar férias, eu falei assim, eu vou viajar esse final de ano, eu não vou estar na igreja, vocês resolvem as coisas aí, eu tenho um montão de férias acumulada, que eu nunca tirei, eu vou ficar um tempo fora. E vocês vão organizando. Foi uma saída, assim, estratégica, para ver um pouco como ele levava o trabalho com a igreja e tal, sem que eu estivesse presente. Nessa época, o que eu fiz? Eu vim para a Espanha de férias. Eu já estava mais ou menos há uns, acho que 3 ou 4 anos sem ver os meus pais. Então eu vim para a Espanha. Da Espanha eu fui para a Suíça, porque a família da minha esposa, ela tem parentes em Genebra, e eu queria conhecer ali um pouco da história de Calvino ali em Genebra e tal. Então a gente fez uma viagem, eu vim para a Espanha, da Espanha eu fui para a Suíça, da Suíça eu voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil e cheguei na igreja, eu olhei tudo assim e falei assim, sabe quando você tem um carro estacionado e quando você volta para estacionar de novo, já não tem lugar para você estacionar? Eu senti isso, eu falei assim, eu não tenho mais lugar aqui, eu não, sei como não, é que é. Não cabe mais estar aqui. E conhecer a realidade da Espanha te mexeu de alguma maneira? Você tá numa igreja pungente, cheio de gente, todo mundo envolvido e tal. Aí você vem pra cá, vê a realidade evangélica da Espanha. Qual que foi o seu choque? Cara, foi um choque muito, muito, muito grande. Só não foi um choque maior, porque como eu falei com vocês, eu nasci no campo missionário. Então, eu já vi muita realidade, já conheci muito missionário, já conheci muita história. Quando eu cheguei aqui, na verdade, nessas férias, eu comecei a olhar possibilidades que podiam ter para mim. E uma coisa que eu me dei conta de cara é que viver aqui do ministério é impossível, nem pensar. A outra possibilidade era voltar para minha igreja e levantar recursos para vir para cá como missionário. Mas também não era a minha praia. E a ideia de vender missões na Europa também, naquela época, hoje já é complicado, naquela época devia ser muito mais. Muito mais, porque você fala pro cara, eu vou pra África, vou pra Guiné-Bissau, vou pra Ásia, eu vou não sei o que, eu vou pro Iraque. Beleza, você consegue recurso. Agora, eu vou pra Europa, vou pra Espanha, vou pra La Corunha. A única coisa que o pessoal da minha cidade sabia de La Corunha era o Deportivo de La Corunha, porque veio um monte de brasileiro jogar aqui, entendeu? Jogava o Bebeto
Bebeto, né? Bebeto foi muito famoso aí. Exatamente, Bebeto, Mauro Silva, o Donato, que até hoje tá aqui, mora aqui, amigo nosso, tá por aqui pela igreja sempre. Que legal. Então, sabe, é essa a realidade. Aí, o que eu fiz? Saquei da manga, eu sou mecânico, eu sei trabalhar com carro. Legal, cara, legal. Eu conheço... Esse ofício, né? Esse ofício, exatamente. Eu me garanto fazendo isso. A princípio, eu pensei em ir para a Suíça, mas na Suíça era muito mais difícil a questão de documentação, essa coisa toda. E como os meus pais estavam aqui em Corunha, eu pedi ajuda para eles. Falei, me ajuda para organizar as coisas, para organizar tudo para vir para cá legal. Porque essa foi uma das primeiras coisas que eu sempre tive em mente. Se eu vou sair do Brasil para ir para qualquer outro lugar, eu vou entrar de uma maneira legal. Isso é tão comum nas histórias aqui, né, Gustavo, do jet lag. Eu acho muito legal isso, cara. Quando a gente fala com alguém que tá com propósito em outro país, consciente de estar aí, enviado por Deus, todos colocam essa condição. Eu só vou ficar se for legal. Eu não vou abrir exceções. E muitos, por causa do ficar legalmente, não foram. E acabaram indo para outros países. É porque a gente de integridade, né? Você precisa ter integridade no processo todo. E eu, inclusive, dou um conselho, assim, que para mim valeu muito e eu sempre tive isso no coração. Se você que tá ouvindo pensa em ter uma ideia de sair de qualquer país onde você tá para emigrar para outro lugar, primeiro pensa a sua vida se tudo tá funcionando bem. Se formou profissionalmente, você tem uma estrutura de vida que tá legal, que tá bem, tudo tal. Tive um convite, tive um sonho, algo aconteceu, eu quero sair. Sai com essa consciência bem, tranquilo, se organiza e vem, porque Deus tem obra pra fazer, tem muito campo, muita coisa. Agora, se você, esses caras assim, tipo, que às vezes chega aqui na minha igreja todo dia, eu tava perdido lá no Brasil, não sabia o que fazer, não deu certo o trabalho, não deu certo isso, não estudei, não fiz nada tal, comprei uma passagem, entrei como turista, tô aqui pra ver o que acontece. Gente, esse caminho não legal, funciona, né? Não é legal. Aqui, ou na Espanha, ou em qualquer outro lugar, ser imigrante é muito difícil. Se você não tiver um propósito no coração voltado a Deus, é muito difícil você se permanecer fiel. Eu sempre falo isso pra quem tá pensando em vir, né? Por que você tá vindo? Por que você quer vir? É só pelos benefícios que você vai ganhar? Se você colocar na ponta do lápis, os benefícios não vão ser muito maiores do que você tem no Brasil. Às vezes vão ser piores até. Tem muita coisa assim que o governo brasileiro oferece que o espanhol não oferece. É verdade. Se a ideia for só ganhar e não oferecer nada, se você não tiver nenhum propósito de oferecer alguma coisa, você vai se frustrar e vai voltar falando mal do país ainda. Exatamente. Porque não é tudo isso que as pessoas imaginam, né? De Europa, de primeiro mundo. Você sabe o que eu pensava na minha igreja quando eu voltei dessa viagem? Eu falava assim, gente, aqui eu conto aqui, deve ter 12, 13 guitarristas, 5, 6 bateristas. Eu fui num culto numa igreja aqui e tinha uma guitarra desafinada e o cara ali sofrendo pra poder fazer alguma coisa. Eu falei, gente, quanto Deus podia me usar eu estando aqui? Esse foi o raciocínio nosso também, quando a gente conheceu. Foi muito parecido com a sua, isso de voltar pra lá e falar, cara, tem tanta gente que faz o que eu faço aqui, e lá... Não tem ninguém. Pode ser que eu seja útil, né? Mais útil, porque útil vocês estavam sendo, tá? Claro. Tá vendo vocês dois aqui? Útil vocês estavam sendo. E outra coisa que é muito importante é o seguinte, o crente, que ele não é ativo na igreja local, na cidade que ele nasceu, no meio que ele convive, onde ele se converteu, ele não vai ser ativo só porque ele mudou de país. Mudar de país torna mais difícil. Então é importante que, como aconteceu com vocês dois, vocês tinham ministérios na igreja local. Quando vocês mudaram de país, vocês foram encontrar outras oportunidades para continuar servindo com os dons e talentos que vocês tinham e já utilizavam aqui. Porque tem muita gente que, do mesmo jeito que vai para Espanha ou para outro país para tentar ver o que vai dar da vida, tem muito crente que espiritualiza e fala assim, eu vou para outro país para ver se lá eu consigo ser alguma coisa, eu posso, aqui ninguém me chama para tocar, talvez lá me chamem para tocar. Mas você não tá tocando, você não tá treinando. Assim, ok, se tem mais vaga, mas cara, se você for ruim aqui, tu vai ser ruim lá. Entendeu? E uma outra coisa é o seguinte, você precisa de ter muito claro com
com Deus na sua casa, na sua vida, essa mudança. Porque eu quero entrar numa outra área aqui dessa história para vocês poderem entender o que eu quero dizer com isso. Olha, eu vendi tudo que eu tinha no Brasil, tudo, realmente tudo. A minha casa eu esvaziei tudo, dei para todo mundo que tinha, tal, não sei o quê. Aluguei a casa, depois eu vendi também e vim para cá com aquela ilusão. Quando eu cheguei, tinha um dinheiro bacana, eu tinha 2 carros no Brasil, eu tinha um carro, minha esposa tinha outro carro, uma estrutura de vida assim, legal, como todo mundo, tal. Não tinha filhos ainda? Não tinha filhos. Aí que eu vou entrar nisso para ver qual é o tema, porque isso é uma coisa que tocou muito a minha vida e o meu ministério. Eu tinha a ideia de ter filhos e com tudo isso, quando Deus abriu as portas para que a gente viesse para a Espanha, eu fiz esse papel, né, essa estrutura, essa transição, entreguei o meu ministério na igreja, pedi licença do presbitério e vim com a minha esposa aqui para a Espanha. Chegamos aqui, o primeiro choque. Tinha acabado de cambiar, de trocar da peseta pro euro. E então, as coisas aumentaram muito de preço. Eles comentaram aqui comigo isso também. Que aumentaram, foi um choque muito grande. Muito de preço. E aí, eu vim com aquele quantidade de dólar, pensando que eu tava quase rico, né? Ia chegar aqui, ia ganhar a América e tal. E quando eu troquei esses dólares para euro, eu falei assim, é melhor começar a me mover rapidinho, porque senão a coisa vai ficar esquisita. Mas você chegou com dólar na Espanha para ganhar a América, você tava muito mal informado. Pois é. Aí, o que aconteceu? Eu, a princípio, tinha que trabalhar durante 1 ano, porque o meu contrato era um contrato de trabalho como empregado, não era por conta própria. Mas você tinha um emprego? Você foi com esse emprego já? Eu fui com emprego, eu vim com emprego, vim com um contrato de trabalho, apresentei no consulado, no Brasil, tudo, tal, firmaram o passaporte e eu vim. Entrei, legal. Depois, a minha esposa ficou aqui 3 meses, foi pra Suíça, ficou 3 meses na Suíça, foi pro Brasil, ficou 3 meses no Brasil, voltou pra Espanha. Por quê? Eu precisava de estar trabalhando durante um tempo para poder apresentar a documentação dela, para poder ela estar legal aqui. E como isso era um ponto inegociável pra gente, que os dois estivéssemos de maneira legal no país, ela a cada 3 meses saía. Você teve que ficar 6 meses longe dela? Porque não, se ela foi ela 3 meses pra Suíça... ela saía e voltava. Porque a Suíça não faz parte da União Europeia, então... A Suíça, ela não era território, nem território Schengen na época, ela era fora da comunidade europeia, tinha que carimbar o passaporte quando entrava e saía de lá. Agora ela entrou, depois saiu, agora de novo, mas tipo, você tem livre trânsito pra entrar e sair sem maior problema, não precisa pedir visto, nada disso. Nesse meio tempo, a minha esposa ficou grávida. Nesse sai da Espanha, volta pra Espanha. Nesse sai da Espanha, volta da Espanha, num desses encontros assim, de chegou, quanto tempo você tá fora, tal, pois ela ficou grávida. E aí começaram as nossas lutas aqui na Espanha. A minha esposa teve um problema na gestação e com 5 para 6 meses ela estava na Suíça com a madrasta dela e com a irmã e tudo tal, e um dia o telefone me liga, olha, a Tatiana, minha esposa se chama Tatiana, ela tá internada no hospital, ela vai ter o bebê já, vai nascer. Você tem que vir pra cá já. Naquela troca, eu tava com dinheiro do Brasil trocado pra euro e viajando, saindo tal, e trabalhando num trabalho secular. Que trabalho que era? Cara, eu trabalhava em uma empresa de construção, eu trabalhava medindo a obra, como chefe de obra. Porque quando eu cheguei, eu comprei um carro, né? Primeira coisa que eu fiz para poder movimentar tal, comprei um carro para poder sair para trabalhar. E eu comecei a procurar trabalho em várias coisas, porque eu tinha o contrato de trabalho para vir, só que quando eu cheguei, a empresa que fez a oferta de trabalho me contratou só por 3 meses. Ah, tá. Depois desses 3 meses, eu tive que buscar o que fosse correr. Então eu consegui emprego numa empresa que me contratou, porque eu conhecia através dessa outra empresa, e eu viajava por toda a Galícia, medindo as obras, vendo quanto havia sido feito, quanto tinha de obra, porque eu controlava assim de computador, então comecei a fazer planilha, chegava numa obra e via, olha, isso é tanto de material, tem que ser tantos metros que tem que ser feito com isso. Se não foi feito, alguma coisa aconteceu aqui, tal. Então os donos foram vendo que eu, tipo, desenrolava essas coisas e foi me dando mais trabalho. Que mudança radical, hein?
Eu trabalhei 1 ano com essa empresa. Aí eu peguei o avião e fui para a Suíça. Cheguei lá em Genebra, minha esposa já estava no hospital e a primeira pessoa que eu encontro, um cara chamado anestesista que estava na porta do corredor falando assim, olha, sua esposa está aqui dentro. E aí eu descobri que anestesista é igual em todo lugar do mundo. Ele é o primeiro que recebe, porque o hospital lá é particular, então ele falou assim, olha, sua esposa vai entrar agora para ter o filho. Se você pagar, eu dou anestesia nela. Se você não pagar, vai ser sem anestesia. Vai ser na tora. Num precinho suíço, né? E o cara falando comigo, um suíço falando comigo em inglês, eu nervoso com tudo isso, tá bom, quanto é? Tanto francos, toma aqui e tal, paguei, o cara entra e dá anestesia nela pra ela ter o bebê. O nosso filho nasceu, ficou 1 hora vivo e morreu nessa noite. Muito novo, né? O pulmão ainda não estava totalmente formado, foi pra incubadora, tal, mas teve 1 hora vivo e morreu. Minha esposa teve muitas complicações, ela ficou muito mal, tanto psicologicamente como próprio corpo, fisiologicamente, teve que fazer muitas cirurgias depois, essa coisa toda, tal. E nesse tempo foi muito difícil, porque quando eu saí do Brasil, muita gente me apoiou, bacana, Deus abençoe, vai com Deus e tal, mas outras pessoas falavam, você tá louco? Você vai deixar o salário que você tem aqui na igreja, a sua vida, tudo aqui, para ir tentar a sorte em outro lugar, tal. E eu falava, gente, mas eu não vou tentar a sorte. Deus está me enviando para outra cidade, para outra realidade. Eu não estou indo para a Espanha para ficar rico. Eu já tenho aqui minha vida, minha casa própria, meu trabalho, tudo aqui. Não é para isso, é outra coisa. E as pessoas não acreditavam. Ela falou, não é possível, né? E quando isso aconteceu, que a gente perdeu o nosso primeiro filho, nós chegamos a voltar juntos para o Rio de Janeiro, porque lembra que minha esposa ainda estava esperando essa documentação. Então, como ela estava recém-operada, eu não queria deixar ela ir sozinha. Eu não tinha como trazer ela para cá, porque a gente estava sozinho. Meus pais continuavam fazendo trabalho de missões fora daqui da Espanha. Então, eu tinha que trabalhar de 8 da manhã a 10 da noite todos os dias. Então, eu fui pro Brasil com ela, só para deixar ela lá. Ela ficou com a mãe dela lá, cuidando. E eu voltei pra Espanha, sozinho. E nesse tempo, eu pensei assim, poxa, eu acho que a gente deu bobeira, eu vou voltar pro Brasil. Então comecei a conversar com alguns amigos, com gente e tal, para ver se alguma porta se abria para voltar pro Brasil. Aí um dia eu escutei uma palavra de uma pessoa que foi como uma faca assim no coração. Ele falou, viu, eu te falei que você não tinha que ir pra Espanha, que isso aí foi castigo de Deus, porque você abandonou o ministério aqui e foi pra lá pra ganhar dinheiro. Gente sábia, né? Eu fiquei arrebentado, peguei o dinheiro, comprei a minha passagem, falei com a minha esposa, olha, eu vou voltar pra Espanha e quando as coisas estiverem todas organizadas, eu já mando dinheiro pra você e você volta. E vim pra cá e comecei a trabalhar, direto, trabalhando. O que aconteceu? Começou aqui a crise, eu acho que foi 2008, a primeira crise de obra, de construção aqui. O dono da empresa que eu estava trabalhando virou para mim e falou assim, olha, vai começar uma crise muito séria, eu não vou poder te pagar mais. Como você é um cara bacana, tal, eu tô te avisando já agora, recebe esse salário e busca alguma coisa para você fazer. Nesse meio tempo, eu não estava nem pastoreando, eu simplesmente frequentava uma igreja, que era uma igreja aqui chamada Água Viva, que é conhecida aqui pelo pessoal cigano. Como eu não conhecia nada, nenhuma igreja presbiteriana não existia, nenhuma aqui na cidade. E eu não conhecia nenhuma outra igreja e eu queria conhecer da música, da cultura música espanhola. E os ciganos, né, que eles chamam aqui de gitanos, são espetaculares na questão musical, essa coisa toda é uma coisa assim surreal. Logo tem outros problemas, questões teológicas, mas isso não vem ao caso. Eu conheci uma galera que estava aí nessa igreja e comecei a frequentar aí. Então trabalhava. O dia que eu tinha livre, eu ia nessa igreja. Deixei o trabalho que eu tava, comecei a buscar pelas ruas placa de necessita trabalho pelo que fosse, para ver se eu tinha que trabalhar, né? Eu pagava aluguel, o rombo que eu fiquei no bolso com o acontecimento lá da Suíça
mudança foi fatal, né? Eu fiquei praticamente a zero, sem dinheiro, e tinha que trabalhar. Aí eu passei num lugar e vi uma placa, preciso de mecânico. Entrei e falei assim, olha, eu sou mecânico, vocês podem me dar uma oportunidade de trabalho e tal? Aí o cara falou assim, tá bom, vem aqui amanhã que tá aqui o dono e vai fazer um teste com você. Aí eu falei assim, tá bom. Aí quando eu tava saindo da oficina dele, entrando pela parte onde ficam os carros, eu vi os 2 trabalhadores dele com um computador, tipo um laptop, assim, uma coisa na mão, e com um cabo assim buscando aonde ia conectar no carro para poder fazer um scan no carro. fazer um scanner no diagnóstico, carro. né? Só que, claro, os caras eram mecânicos daqui do interior, não conheciam nada de nada. E aí eu falei pro cara, isso aí você conecta no carro e faz um scanner. Aí ele, e como é que faz isso? Isso o empregado, como é que faz isso? Eu não sei onde é que coloca isso no carro. Aí eu falei assim, olha, liga aí o computador e ele vai te falando quais são os caminhos que você tem que fazer, onde é que tá a tomada, tudo pra você poder ligar. Aí o cara virou um pro outro e falou assim, mas eu não consigo ler nada que tá escrito aqui. Aí quando eu olhei, tava em inglês tudo. Aí eu falei, pô, cara, mas é fácil, ó, ó, tá aqui nesse lugar aqui, ó, conectou, olhei, fiz a diagnose e tal. Acabei, quando eu desliguei, falei, ó, já tá pronto, toma. Aí o cara, obrigado. Aí nisso abriu a sala de um escritório do outro lado e saiu um cara todo arrumado assim e tal. Ei, volta aqui. O que você acabou de fazer aí? Aí eu falei, não, é que eles estão aí e não sabiam conectar o scanner no carro e tal. Então eu conectei. Aí ele falou assim, e você sabe fazer essas coisas? Eu falei assim, sei. E o que mais que você sabe fazer? Aí eu falei assim, olha, eu tive uma oficina, uma autopeça, trabalhei com mecânica durante muito tempo, aprendi o trabalho, a profissão e tal, e eu controlo basicamente tudo que você precisa fazer num carro. Ele falou assim, e quando você pode começar a trabalhar? Aí eu falei assim, amanhã. Aí, então tá, então pode vir amanhã, traz os seus documentos que você tá contratado. Já foi sua entrevista. Já foi a entrevista. Aí eu voltei pra casa, liguei pra minha esposa e falei assim, olha, já tenho trabalho com tudo direito, tal, não sei o quê, tô mandando dinheiro pra você comprar a passagem pra vir embora. Sem ter ido lá no primeiro dia. Não, sem ter ido no primeiro dia. Eu tenho trabalho, você volta. Era esse o combinado. Quanto tempo vocês ficaram longe nesse período? 3 meses. Uau. Minha esposa voltou pra cá e eu comecei a trabalhar nessa empresa. Como mecânico, tive trabalhando aí 1 ano. Quando cumpriu esse 1 ano, eu falei assim, bom, agora tá tudo bem, eu já conheço como que é o mercado, eu vou começar a minha oficina. Mas tem uma coisa que eu queria falar antes um pouquinho disso. Quando eu tava nesse 1 ano trabalhando nessa empresa, um dia eu fui chamado para fazer uma urgência em um caminhão que tava na estrada, parado. Quando eu cheguei lá para fazer a urgência, né, consertar o que tinha acontecido, na verdade o caminhão tava numa obra dentro de um túnel e deu problema lá dentro. E o túnel tava em construção. Então eu tive que entrar com ferramenta, com tudo assim tal, no meio do barro, no meio da lama. Tava com água e lama até a altura do joelho, para chegar onde tava o caminhão, para poder consertar e tirar o caminhão lá de dentro. Nesse dia, tava um frio, né? Inverno aqui em Corunha, que é frio, chove muito. Nessa noite, já era tarde, noite, tipo 6 horas da tarde, mas aqui 6 horas em inverno já tá tudo de noite. Eu tive uma experiência muito grande com Deus nessa tarde e noite, porque eu tava passando por muita luta, né? Tava muito difícil manter o ritmo, trabalho, esposa, ela continuava com muitos problemas, se sentindo mal, e eu tinha que administrar todas essas coisas. Nessa tarde e noite, quando eu entrei nesse túnel, eu tava lá consertando o carro, eu escutei uma voz nitidamente no meu ouvido, falando comigo diretamente, tipo assim, olha, você saiu da sua igreja, deixou seu salário, né? Você tinha um carro bonito, uma vida tudo estruturada, agora olha onde você tá. Tá todo mundo lá no Brasil pensando que você tá na Espanha, que tá tudo bem, olha que você tá. Você tá literalmente na lama. Você tá literalmente na lama. Você E no fundo do poço também, ao mesmo tempo. Você não vai subir mais do que isso. Daí você só vai mais pra baixo. E aí eu fechei o olho, orei a Deus, falei, Senhor, olha, o Senhor sabe o que eu vim
buscar aqui, e o Senhor tem a minha vida nas tuas mãos, estou à sua disposição, Senhor, sabe? E na hora eu lembrei de uma frase que eu já tinha falado uma vez, porque já tinha passado na minha vida numa situação. Eu gravei há muitos anos atrás um CD com músicas minhas, tudo essa coisa toda, música de alguns amigos e tal. E teve um congresso uma vez que eu queria ir tocar, só que só iam assim os feras das gravadoras que na época eram do momento aí no Brasil. As da MK, né? Nessa época. Exatamente. E eu tinha ido uma vez com um projeto desse CD numa dessas gravadoras para oferecer. E eles falaram assim, olha, se você mudar um pouco das letras, do tamanho das músicas, do ritmo, assim, assado, a gente grava você. Aí eu peguei e falei assim, não, eu não aceito isso, eu não quero mudar nada, eu quero gravar assim, com essas letras, com essas músicas, tal, assim, Deus me deu, e assim eu quero fazer. Aí o cara falou pra mim assim, bom, se você não tá disposto em mudar, então a gente não grava pra você. E com essas músicas você não vai chegar em lugar nenhum. E na hora, Deus falou no meu coração e falou assim, olha, aonde eu quero chegar, você não pode me levar. Com toda a sua gravadora, com todo o seu dinheiro, tchau, Deus abençoe, fui embora. Anos depois, quando teve esse congresso, eu tava um dia na minha igreja ali, ministrando louvor e tal, e chega uma psicóloga, psiquiatra super renomada aí no Brasil e tal, e chega lá na igreja um dia, senta, assiste o culto, tal. No final do culto ela fala comigo assim, olha, a gente vai ter um congresso para psicólogos, psiquiatras de todo mundo, tal, e a nível assim internacional. E eu quero convidar para você ir lá ministrar o louvor. Eu falei, mas como isso? É de psicólogo? Sim, não, nem todos são crentes, quase nenhum que vai é crente, isso é aberto para todo mundo, mas vai ter uma leitura de um livro da carta de Freud a Pfister, que era um pastor batista, e o congresso vai rolar em torno disso, e vão vários psiquiatras falar, tal, essa coisa toda, e vão os pastores, eu quero que você vá lá ministrar o louvor lá. Aí eu falei assim, tá bom, e fui para tocar no congresso. Toquei e passei a palavra pro cara que vinha falar. Quando eu terminei a segunda música, ele pegou o microfone e começou a chorar. Chorar. Aí começou um chorar aqui, outro chorar ali, outro chorar ali, outro chorar ali. Imagina, um auditório com psicólogos, psiquiatras, com gente, sabe? Não é gente que, assim, facilmente movida por emoções. E estaria num ambiente desse também, né? Exatamente. O cara que ia falar me chamou pra tocar mais uma canção, aí eu cantei mais um louvor, tocamos junto e tal. Quando ele acabou de falar, ia ter o jantar. Eles me chamaram, eu tava lá na minha mesinha lá com o pessoal da música lá, organizando as coisas pro dia seguinte. Aí vem um cara e me chama, olha, o preletor tá te chamando pra você sentar lá na mesa pra jantar com eles, que ele quer conversar com você. Aí eu falei, tá bom, vamos lá. Saí da mesa, fui lá. Quando eu sentei na mesa com ele, dei boa noite para todos que estavam na mesa. Boa noite, boa noite, boa noite. Quem que tá do meu lado esquerdo, sentado? O dono da gravadora lá. O dono da gravadora, que tinha falado para mim que eu não ia chegar em lugar nenhum. Aí, depois de tudo, ele veio falar comigo. Vem cá, como é que você conseguiu vir pra cá? Aí eu falei, como assim? Ele falou, não, porque nós levamos quase 6 meses oferecendo toda a estrutura da gravadora para colocar aqui com tudo, tal. Ofereci músicos famosos para vir para cá, para ministrar e tudo tal. Pelo que eu fiquei sabendo, você tá cobrando pra vir tocar aqui e a gente ofereceu de graça, pôs música, tudo tal. Aí eu lembrei e falei assim, você lembra que eu te falei que aonde eu quero chegar, quem vai me levar era Deus, não era vocês? Pois aqui eu tô. Nessa noite que eu tava lá no túnel, com barro até lama, que o diabo falou no meu ouvido, você não vai chegar em lugar nenhum, eu, mais uma vez, fiz essa oração e falei com Deus, eu falei, Senhor, eu sei que aonde eu quero chegar, aonde eu devo chegar, só o Senhor pode me levar. Desse acontecimento até o acontecimento que eu estou hoje, nós tivemos mais uma perda, porque eu saí daí super empolgado, com fé no coração, falando, olha, Deus falou, o diabo falou comigo, mas Deus também falou comigo, então tudo bem, vamos lá, vamos lutar, vamos vencer, tudo vai sair bem, tudo vai dar certo. Minha esposa ficou grávida outra vez. Alegria, felicidade, ótimo, perfeito, tal, beleza. 5 meses, minha esposa teve um aborto, perdeu o filho de novo. Aí eu falei, não, agora já está, acabou. A gente passou uma crise muito grande no
casamento por conta disso. Eu falei com ela assim um dia, eu falei assim, triste, eu falei, olha, eu prometi estar casado com você até que a morte nos separasse. A morte já nos separou por 2 vezes. Pra mim, acabou. Caramba. Eu não consigo mais. Tá muito duro, tá muito difícil. Vamos parar por aqui porque não dá mais. Eu não consigo passar por isso de novo. E saí de casa, fui trabalhar na plena certeza de que eu ia voltar e me aposentar com as malas preparadas, tudo arrumado pra ir embora. E aí, nós fomos no domingo para um culto e Deus usou muito a vida dos irmãos nessa igreja que eu falei, dos ciganos, dos gitanos, da Igreja Água Viva, para restaurar nosso coração, para restaurar nossa vida. Eles vinham na minha casa todos os dias. Todos os dias. Tinha gente que vinha na minha casa orar com a gente. Ainda nesse período, a gente se comunicava muito mal com o espanhol, porque a gente, tanto eu quanto minha esposa, nós estudamos o espanhol latino-americano. Latino. Uhum. Então, quando a gente chegou aqui, com a cultura ainda do galego aqui, foi uma dificuldade. Mas a gente se comunicava, eu trabalhava e tudo, tal. Minha esposa foi estudar na escola de idiomas, com tudo isso, tirou o diploma pela escola de idiomas, de espanhol. Então, nós fomos cuidados e restaurados pelos irmãos dessa igreja. Chegou um momento que eu falei com a minha esposa, eu falei assim, olha, se Deus permitiu que a gente passasse por tudo isso e a gente ainda tá de pé, pela glória de Deus, então agora a gente vai pro tudo ou nada. A gente tem que dar um rumo, mudar a situação, porque eu não quero estar vivendo dessa maneira. Vamos começar de novo. Fizemos uma cerimônia de um novo casamento, em casa ali, com o pessoal da igreja ali, tá? Fizemos uma cerimônia de com os gitanos. Com os gitanos. Uma festa, cara. Um Flamengo entrando solto. Que legal. Muito bacana, uma experiência. Você imagina um presbiteriano super tradicional, super tá assim tal, no meio do pessoal que gritava e pulava, sapateava e tal. Cara, mas foram essas pessoas que cuidaram e nos ajudaram na presença do Senhor Jesus, assim, curar nossas feridas. Vocês tinham quanto tempo de casados nessa época? Quando começou de novo? 4 para 5 anos, porque foi o que a gente cumpriu agora em março. Deixa eu olhar aqui para não ficar... Vai olhar a aliança. Vai olhar a aliança. Cara, não vou ver aqui agora não, porque... Ficou pequeno, né? Ficou pequeno já o negócio. Eu tava aqui esperando, falei, cara, ele consegue. Ele consegue, né? Aqui, primeiro que a minha não sai. Nesse tempo a gente fez essa renovação dos votos, né? E falamos, vamos começar de novo. Aí eu já estava trabalhando legal, tinha um bom salário, tinha tudo tal. E eu falei assim, não, vamos mudar as coisas porque eu quero dar um passo a mais. Foi quando eu tive a ideia de montar uma oficina por conta própria. Começar a trabalhar para mim mesmo. Tava tudo tão tranquilo na vida, resolvi empreender. Pois é, exatamente. Em outro país, né? Em outro país, em outra língua, em outro tudo. Falo que empreendedorismo é um dom que Deus dá pro povo. Não estava escrito lá na Bíblia, não, mas é um dom espiritual, não é possível. E isso eu aprendi com a minha mãe, tá? É herança da minha mãe, porque minha mãe sempre foi uma empreendedora nata. Ela sempre fez de tudo e era, assim, o braço direito e esquerdo do meu pai nessa área, assim, de manter todas as coisas em ordem. Só de curiosidade, seus pais vieram pra Espanha trabalhar ou fazer ministério, pastorear? Meu pai veio pastorear, ele veio convidado para pastorear uma igreja aqui na Espanha. E ficou por aí. E ficou por aqui. Ele veio para a cidade, minha irmã já estava aqui, minha irmã tinha tido o primeiro filho dela, então ele veio, tipo, para ajudar um pouco, para estar aqui próximo e tal, e ficaram. Aí então você decide empreender. Aí eu decidi empreender, decidi começar um negócio. Fui no Brasil, vendi minha casa e falei para minha esposa o seguinte, eu falei assim, olha, a gente vai dar uma mudança total na nossa vida. Vendi a casa no Brasil, compramos um apartamento aqui e o dinheiro que a gente conseguiu, sobrou, tá não sei o que, eu comecei a oficina mecânica. Foi quando começou a segunda crise aqui na Espanha. 2014, por aí. Exatamente, mais ou menos por aí, por essa área. Começou a segunda crise aqui. Crise econômica. Crise econômica total. Só que aí, pra mim, foi maravilhoso. Porque eu comecei o trabalho na
oficina e a mecânica aqui funcionava, né, da seguinte maneira. Deu problema no motor de arranque, tira, joga fora, compra um novo, coloca. Tudo era joga fora e compra outro. Só que eu sou da velha guarda, tenho 50 anos e eu sempre tive, né, a maior parte do tempo da minha vida, eu sempre tive carro velho. Eu era sócio de um clube de carros antigos no Brasil, então eu tinha carro velho mesmo. Meu primeiro carro foi um Fiat 147. Depois eu tive um Carmanguia, depois eu tive uma DKV. Caramba! Tive um Ford 39. Os mesmos carros que meu avô teve. Pois 40 anos antes de você nascer. Exatamente. Meus carros eram assim, entendeu? Logo depois que eu casei, que eu fui a ter, assim, um Gol, um Celta, essas coisas assim. Mas antes era Fusca, Brasília, era tudo carro top, tudo carro que você tinha que fazer aquele cursinho e andar com a caixinha de ferramenta embaixo do braço. Então, claro, eu venho dessa cultura de mecânica. Então, o pessoal chegava na minha oficina, primeiro que eu não cumpria o horário espanhol. Eu não fechava pra siesta, pra essa coisa de descansar. Depois do almoço. Essa coisa de descansar. Essa coisa que o espanhol faz, né? Eu escuto tanto essa frase de brasileiro, cara. Você chama os brasileiros pra trabalhar, os brasileiros trabalham duro, velho. E aí os estrangeiros ficam espantados. É outro ritmo. Aí eu abria às 8 da manhã, fechava 1 da tarde e ia pra casa, que eu morava pertinho da oficina, né? Lembra que eu comprei um apartamento, comprei perto da oficina pra poder ir em casa, voltar, almoçava, voltava pra oficina e trabalhava de 2h30 da tarde até as 8, 9, enquanto tinha trabalho eu ficava trabalhando. E nesse período, as pessoas chegavam na oficina e falavam assim, olha, eu tenho que consertar isso aqui, mas eu não tenho dinheiro para comprar um novo. Aí eu falava, não tem problema, a gente desmonta, busca as peças, conserta, monta de novo e tal. Ah, mas você faz isso? Eu falei, faço. Então, um começou a falar pro outro, o outro começou a falar pro outro, o outro começou a falar pro outro. Em um ano, fecharam 3 oficinas mecânicas na região. E eu tinha fila na porta da oficina esperando para trabalhar. Olha aí, gente chegando e eu trabalhava sozinho, não tinha ajudante, era eu era o cara do escritório, eu era o cara da limpeza e eu era o cara que consertava o carro. Que consertava o carro. Eu falei, poxa, isso tá funcionando, tá bacana. Vou contratar uma pessoa para me ajudar. Contratei uma pessoa e a pessoa começou a trabalhar lá e eu também trabalhando. O trabalho continuou crescendo. E eu falei assim, bom, tem que buscar uma outra pessoa para me ajudar a trabalhar. Só que aí não consegui encontrar. Não consegui encontrar gente, já tava numa época muito difícil, com a crise muita gente foi embora, os espanhóis tinham um pouco de, não iam vir trabalhar de empregado para um brasileiro que começou um negócio aqui, entendeu? Era uma impossibilidade. E eu comecei a, graças a Deus, ter muito trabalho, ao ponto que depois eu montei uma compra e venda de carros, comecei a comprar e vender carro, trazia carro importado e vendia, e somado a isso, eu comecei a fazer várias coisas relacionadas com carros, essas coisas todas, ia a encontro, todas essas coisas, tudo relacionado com carro. Nesse meio, eu tive uma oportunidade incrível que foi começar a nossa igreja. Era a minha pergunta, tava aqui na ponta da língua, eu falei, como que ele vai sair de uma oficina de um homem só pra uma igreja? Vamos lá. A igreja quase não exige nada da pessoa, né? Começou a vir gente na oficina, imigrante, gente que havia chegado, espanhóis, gente da cidade e tal, e gostava da forma que eu tinha de trabalhar e tal. E eu falava, não, é porque tem muita gente que não trabalha assim, tem muita gente que não é honesto, tem muita gente que não isso, que não aquilo. E aí eu entrava com Cristo com os 2 pés, né? Eu falava, olha, eu faço assim, eu vivo assim, porque eu tenho uma visão assim, Cristo assim, e assim comecei a falar, evangelizar. Porque aqui na Espanha acontece uma coisa, pelo menos aqui em Galícia, as pessoas não vão parar para te ouvir falar do evangelho. Elas primeiro vão querer conhecer você, saber quem você é, ter intimidade com você, e aí depois de muito tempo elas vão parar para te ouvir. Não significa que elas vão aceitar aquilo que você tá falando. Mas você precisa primeiro ganhar o direito de falar. Exatamente. E aí tive essa lição que eu me acordei quando eu tava no seminário, estudando sobre missões transculturais, essas coisas todas, que cada lugar tem
uma dinâmica. Uhum. Aqui não é como no Brasil, que você abre um lugar, começa a cantar, tem uma boa música, uma boa palavra, e em 3 semanas tem 200 pessoas. Não é assim. Não, muito longe disso. A realidade é outra. E aí, eu comecei a viver Cristo no meu dia a dia. E aí, toda vez que eu tinha oportunidade de falar de Deus ou de dar algum testemunho, eu falava da palavra. Nessa altura você já falava espanhol? Já falava espanhol bem, já tinha aí um bom conhecimento, dava pra me comunicar de boa. E o pessoal tinha que esperar a peça ficar pronta, você segurava o carro deles até terminar o sermão. Entendi. Literalmente, por aí eram as coisas. É parecido com o dentista. Abre a boca aí que quem vai falar sou eu. Exatamente. E aí eu entrei como um clube, assim, aqui tem muita montanha, né? E tem muita cultura, assim, de 4x4, esses esportes radicais de você fazer trilha, essas coisas todas de carro. E como eu já tinha oficina, eu comecei a dar suporte pros caras que iam para essas rutas, que a gente chama aqui, né? Trilhas de 4x4. Com isso, eu comecei a ter contato e conhecer um monte de gente que nunca entraria numa igreja para começar. Sim, grupo de afinidade, muito bom. Médicos, advogados, empresários, gente que eu comecei a conhecer por conta da mecânica e pelo hobby que eles tinham. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, eu tenho que me encaixar aqui nesse grupo. Aí fui lá, comprei um 4x4 velhinho, preparei, arrumei ele e ia pras trilhas também. Nesse meio tempo, para não deixar que tudo é lutas e tal, minha esposa ficou grávida de novo e nasceu o nosso filho, né? O filho da promessa, que é o Lucas, que hoje tem 15 anos. Aí foi com esse que você foi para os Estados Unidos. Foi com ele que eu fui para os Estados Unidos, exatamente. E eu ia com ele, pequenininho, no carro. Comprei uma cadeira dessa com cinto de segurança aqui, bloqueado, tal, proteção de pescoço, e ia com ele para tudo quanto é lado. E nesse meio tempo, nós começamos a reunir em casa com as pessoas que a gente foi conhecendo. Pô, quer tomar um café lá em casa? Vamos tomar um café, vamos conversar. A princípio foi difícil, porque o espanhol não tem essa prática de ir um pra casa do outro. O pessoal aqui faz o seguinte, vamos se encontrar? E se encontra numa cafeteria, vamos pro bar. Vamos pro bar, toma um café, uma cerveja e tal, e fica aí. Desenvolve amizade, mas não com essa intimidade da hospitalidade. Não com essa intimidade. Mas aí, como o pessoal já tava mais amigo, já vinha comigo na oficina, via meu filho por aqui, conhecia minha esposa, tal, pois começaram a vir na minha casa. E aí a gente começou a reunir 2 famílias, 3 famílias, 4 famílias. Aí um dia, quando eu olhei que a minha sala tava cheia, o corredor tava cheio, já não tinha mais pra onde botar gente, colocar gente, já ia começar a ter problema no edifício de tanta gente dentro de casa. Eu peguei e falei assim, gente, eu acho que a gente tem que alugar um lugar e partir para uma igreja. Nesse período, a gente começou com o trabalho na igreja, o que é hoje a Igreja Presbiteriana de La Coruña, a única igreja presbiteriana em Galícia, porque não existe nenhuma aqui. Foi a primeira igreja presbiteriana. Você perdeu a oportunidade de chamar de primeira igreja presbiteriana da Galícia. Pois é, né? Isso é muito batista. Aí, eu fui na reunião da Associação de Pastores, que tem uma associação de todas as igrejas aqui. Aí, a primeira pergunta que me fizeram no dia que eu entrei foi a seguinte: presbiteriana é essa que diz que a salvação não se perde, vocês batizam igual a igreja católica? É a primeira pergunta que tinham feito, dos né? Pastores, né? Bom, pelo menos eles estavam informados. Aí você imagina que foi preciso alguns anos de convivência para que eles... Os outros pastores te aceitarem. Exatamente, para eles entenderem quem eu era, o que eu fazia. E o fato de ter um trabalho de segunda a sexta foi um ponto muito positivo para essa aceitação. Olha só. Porque eles viram que, tipo assim, não é um aventureiro que chegou aqui do nada. Uma ideia nova. E tá aqui, tipo, tentando fazer alguma coisa, entendeu? E você continua com
as duas frentes, a mecânica. Continuo com as E a duas igreja. frentes. Hoje eu tenho um local um pouco maior que o que eu tinha a princípio. Quantos funcionários? Eu tenho 3 funcionários e tenho pintura, mecânica, lanternagem, forração. Você que já empreendeu no Brasil e empreende agora na Espanha, você acha muito diferente? Mais difícil, mais fácil? Rapaz, é mais difícil do ponto de vista que aqui existem muitas normativas que você tem que cumprir para você ter uma oficina. A gente aluga um carro numa oficina aqui e eu reparei que ele tem uma plaquinha. Você aluga o carro na oficina? Quando a gente precisa alugar um carro pra fazer uma viagem, alguma coisa, é numa oficina que a gente vai, não é numa loja, enfim. Ok. Aqui tem muito lugar disso, eu também faço isso. Eu tenho carro para aluguel também. E eu reparei que tem uma plaquinha com quanto vale a hora do serviço. Isso eu nunca tinha visto no Brasil. É lei aqui na Espanha. Sim, é lei. Você tem que mostrar quanto você cobra a hora. Todas as tarifas você tem que ter em local visível. E tem também um limite, por exemplo, um carro entra para fazer tal coisa. Tem uma tábua, não sei como é que é isso. Tabela de preço. Uma tabela de preço, E aí você tem que dizer, esse serviço leva tantas horas para fazer. Se você levar mais tempo, o problema é seu. Uhum. Você tem tantas horas para fazer esse trabalho, é o que você pode cobrar. Uhum. E graças a Deus, só para dar o contraponto disso tudo, daquele cara que em 2014 estava de barro até o joelho, nessa época eu lembro, porque teve uma situação que eu falei com minha esposa, eu falei, olha, a gente tem esse mês exatamente o dinheiro para pagar o aluguel, fazer a última compra e acabou. E não tem mais. E foi no mês que ela voltou e eu cobrei o meu primeiro salário lá nesse lugar que eu tava trabalhando. Daí que a gente começou de novo, porque aí a essa altura do campeonato eu já não tinha mais nem €1 do dinheiro que eu tinha trazido do Brasil. Foi tudo começar de novo. Você falou a palavra cobrar, pra mim foi um choque quando eu aprendi isso, né? Porque no Brasil a gente fala ganhar, né? Quando você ganha, ou quando você recebe, né? Recebe, aqui verdade. Aqui é cobrar salário. Ficou aí. Cobrar salário não, ganhar salário. Ganhar o salário. Mas aqui cobra. Aqui você cobra o salário. Você cobra pra trabalhar. É verdade. Mas aí, pra dar esse contraponto, olha como é a obra de Deus e como Deus é fiel. De 2014, eu tava com os 2 pés no barro. Literalmente. Nós estamos em 2025. Hoje eu tenho a minha empresa completamente estruturada, pessoas que trabalham aqui comigo, salário ao dia, com todos os encargos, todas as coisas. Não tenho dívida de nenhum tipo com nada, graças a Deus. E consigo manter o meu ministério e a minha família com o meu trabalho da oficina. Olha só. O que mais me chamou a atenção foi que a forma como você começou a igreja foi por meio dos seus relacionamentos diários do seu ambiente de trabalho. Totalmente. Não foi um projeto do tipo, eu vou lá, eu vou tentar achar e tal, e vou panfletar, e vou de porta em porta. Vou procurar outros brasileiros cristãos e começar uma igreja. Plantar uma muda, né? Pegar um monte de crente de outros lugares e plantar uma muda. Na verdade, você começou se relacionando no seu ambiente de trabalho. Cara, isso foi uma coisa interessante que você falou, porque quando a gente começou a igreja, sabe esses crentes beija-flor? Que vai em tudo quanto é lugar. Sempre quando começa uma igreja nova, um local novo, ele vai lá pra tentar ir. Chegaram uns assim, sabe? E aí, a primeira coisa que eu fiz foi, de que igreja você é? Ah, não, é que eu tô indo aí numa igreja, mas antes ele acabar de falar, então tá, olha, Deus te abençoe, manda um abraço pro seu pastor e vai com Deus. Pois é. Porque essa era uma outra didática que a gente tinha. Eu sempre falei com a minha esposa, eu não quero encher a igreja ou encher a nossa casa ou começar o trabalho com um monte de crente. Eu quero ganhar gente nova, eu quero que venha gente e toda essa gente, né, que foi chegando, que foi tal, é tudo fruto da relação do trabalho. E uma coisa interessante, quando a gente começou a sair para fazer as trilhas com todo o terreno, a gente tem um rádio no carro, né? Cada um tem um rádio que a gente vai conversando e tal. Depois de um tempo, o pessoal começou a falar assim, vamos pedir pro nosso cura fazer uma oração para abençoar o nosso dia hoje. Então, olha aí que legal. Pra quem não sabe, gente, cura é padre aqui, o padre, tá? Na Espanha. É o padre, é verdade. Vamos pedir pro padre, porque, claro, eles não tinham essa visão, né? Pastor, essa coisa é uma coisa muito distante. A
correlação que eles faziam a Igreja Católica. É a Igreja Católica. É o que eles é conhecem. O padre. Aí o pessoal fala, não, ele é o padre que tem mulher e filho, que casa, tá? Um padre diferente, mas é padre. Padre diferente, mas é padre. Moderninho. Que legal, padre moderninho. Mas olha, muito legal, porque essa forma como você acabou começando a igreja é justamente a forma que a gente treina aqui na Tent os profissionais que querem ir para outros países. A gente treina eles para começar uma igreja por meio dos relacionamentos diários, dos relacionamentos interpessoais. A gente até fala nos treinamentos, olha, procura um grupo de afinidade. Vai, acha aí, você gosta de correr, junta com os que correm na rua, os que andam de bicicleta, os que andam com pet, os que têm 4x4, os que são motociclistas. Porque é isso, é como que você se encontra com aqueles que não são cristãos. É claro que aí na Espanha é mais fácil, né, que a maioria não é. Mas aqui no Brasil... É mais fácil, né? Não, mais fácil achar não crente. Sim, você sai em qualquer lugar, tem. Aqui no Brasil você acaba vivendo numa bolha, assim, que é facinho. Todo mundo ao seu redor é cristão, crente. Conheceu alguma coisa, ouviu algum lugar, conhece algum hino. Já foi em alguma Assembleia de Deus da vida, enfim. Uhum. Então, encontrar um grupo onde você pode fazer parte e que você se diverte também e que você contribui também, né? Então, Faz o que você gosta. Você de fato se relaciona com as pessoas, não somente para apresentar o evangelho para ela, apesar de que isso seja o mais importante ou o mais relevante que você pode fazer na sua vida, mas para que você consiga mesmo levar a transformação, levar um pouco dos talentos que você tem e, com isso, trazer de volta relacionamentos que levam para um discipulado, e esse discipulado, essa conversa 1 a 1 vai te levar para uma reunião em grupo, e essa reunião em grupo a gente chama de igreja, né? Exatamente. E é o que eu sempre pensei, a minha forma de ver o ministério, né? Eu chamo assim, de como diz na Bíblia, fazedor de tendas, né? Eu trabalho isso mesmo, para poder ter o meu ministério. E é incrível porque isso me deu uma liberdade de poder pregar da maneira que Deus colocar no meu coração. Porque você imagina, para a vida de um pastor ou uma pessoa que vem como missionário, como é que o pastor missionário vai explicar que ele comprou um carro que vale um montão de dinheiro, que meteu um montão de coisa para o fim de semana ir pro monte, andar, passear? Como é que você explica isso pros seus mantenedores? Não tem como, entendeu? Não tem como. Pois é. E dessa maneira, eu não preciso de explicar pra ninguém, porque Deus tá me dando, Deus tá fazendo, enquanto Ele tá fazendo, Ele tá abençoando, eu vou colocar tudo à disposição dele, entendeu? É isso aí. E isso é muito bacana. Muito bom encontrarmos fazedores de tendas por todos os lados, né? É verdade. É um fazedor de tendas e é um bummer, né, cara? Ele é um fazedor de tendas e um bummer. Hoje mesmo, no dia que a gente tá gravando esse episódio, de manhã eu dei uma aula online para um seminário e eu tava falando justamente sobre essa importância de utilizarmos a estratégia do fazedor de tendas como uma estratégia legítima para o crescimento da igreja, que se soma à estratégia de missões tradicionais, que se soma a outras estratégias, mas que é legítimo. Abre muita oportunidade, é mais um caminho. Eu fiquei muito feliz da gente conhecer sua história hoje, Jocildo, de ver que você passou por muitas lutas, talvez mais do que a média, mas se manteve fiel na palavra e a gente pode ver aí a sua alegria compartilhando da sua igrejinha, compartilhando das coisas que Deus tem te abençoado, seu 4x4 aí com o time. Tão legal ver a sua família firme no Senhor, você com seu filho de 15 anos podendo celebrar com ele, fazendo uma viagem. Isso é tudo coisa muito importante. Depois de ouvir sua história, aquele comentário lá do começo passou a ser bem mais valoroso assim, né, cara? Sim, sem dúvida. Foi duro ter esse filho de 15 anos do lado dele, né? Não foi assim tão trivial. É verdade. E rapaz, esse garoto na minha vida, na nossa vida, é uma benção, cara. É uma benção. Eu agradeço a Deus muito a vida do meu filho. Agradeço a Deus muito a vida da minha esposa, porque ela joga um papel indispensável, né, na criação do nosso filho, porque enquanto eu estava aí trabalhando, lutando todas essas coisas e mantendo a casa aí no que diz respeito à questão financeira, tudo, ela é que estava aí administrando
ministrando, inculcando na cabeça dele Bíblia, palavra, tendo uma vida que eu chamo de funcional. As pessoas hoje estão numa vida, muitas vezes, buscando tá o pai fora, tá a mãe fora, tem necessidade, aí a necessidade faz abandonar a família, faz abandonar filho criado por babá, filho criado por não sei quem, filho não sei o que, não sei, cada um tem uma experiência e uma possibilidade, mas a nossa experiência foi, quando o nosso filho nasceu, eu falei assim, olha, eu vou trabalhar e você mantém a base em casa, as coisas bem estruturadas. Fiz uma canção pra ela, Mulher Virtuosa, quem achará? Eu encontrei a minha. Muito bom. Que legal. Das Muito vantagens bom. de ter um marido músico. Legal demais, Jocildo. Muito bom conhecer a sua história. A gente se inspira muito e espero que inspire muita gente que tá ouvindo também. Mas a gente tem que terminar porque senão o meu editor vai pedir as contas aqui. Eu não vou conseguir entregar esse episódio. Legal. Quero agradecer vocês essa oportunidade de estar compartilhando meu testemunho de vida. Deus abençoe o trabalho e o ministério de vocês. Amém. E antes de terminar, só queria ouvir do Gustavo, que estamos prestes a um novo curso da Tente, né? Acontecendo aqui no Brasil e a gente prometeu novidades aqui nesse episódio. Última semana de novembro, de 27 a 30 de novembro, teremos o treinamento Go Equipped, nosso treinamento presencial, que a gente faz uma vez por ano aqui no Brasil. E ele vai acontecer dessa vez em João Pessoa, as inscrições estão abertas, você pode entrar lá, se inscrever. A gente fez uma parceria aí com a Igreja Cidade Viva, então nós vamos utilizar um dia a igreja e outro dia o campus, eles têm uma universidade, então teremos o fim de semana todo numa sala de aula da universidade, com a equipe da Tente, eu, o Hugo e outros estaremos lá em João Pessoa, dando esse treinamento tão relevante, que foi transformador na minha vida e na vida de tantas pessoas, onde a gente poderia usar a vida do Jocildo assim como um exemplo, né, do que a gente fala lá no curso, onde a gente mostra como a gente pode usar a nossa profissão, prover sustento para nossa família e desenvolver relacionamentos reais e profundos com a nossa comunidade, que tem a intencionalidade ou com a força correta para levar o evangelho para aquelas comunidades, como Jocildo tem levado para a comunidade aí em La Coruña, na Espanha. Então você que ainda não se inscreveu, que não fez o Go Equipped, vem conosco, entre no site, se inscreva logo. Temos aí ainda bastante vagas nesses últimos dias. Quer dizer, não sei, no dia que estamos gravando temos muitas vagas, né? Quem sabe nos dias que você está ouvindo já tenhamos poucas vagas. Então fica atento, ouviu, corre lá no site tentebrasil.com.br e faça a sua inscrição. Muito bom. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Jocildo. Sempre muito bom ter essas conversas. E a gente se vê, né, Gustavo? Se vê mais uma vez ainda esse ano? Vamos tentar? Vamos sim. Vamos tentar mais uma vez aí. Vamos fazer o nosso tradicional episódio de fim de ano aí, com um tema diferente. Vamos ver o que a gente traz dessa vez. Beleza. Bom, Deus abençoe vocês. Eu costumo dizer que para vir a Corunha não dá para dizer assim, se você estiver passando por aqui, para. Tem que ir. Não, Tem aqui que é Corunha, ir. você tem que querer ir para chegar aqui. Então, animo aí quem quiser conhecer a cidade, conhecer o nosso trabalho, o nosso ministério e nosso trabalho, será muito bem-vindo. E o norte da Espanha é lindo. Eu já tive a oportunidade de ir. É muito diferente. É outra Espanha, assim. Você atravessa um túnel, assim, você sai de uma vegetação, atravessou o túnel, aí você entra, tipo, Brasil, assim. Árvore, tudo verde, montanhas. E a Corunha tá lá na pontinha do norte. Exatamente. Valeu, gente. Bom fim de ano pra você, Jocildo. E se rolar, a gente se encontra por aqui. Beleza. Os vizinhos. Valeu, gente. Isso, Até mais. Um abraço.